Graças a Deus, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando o projeto de 100 dias de jejum e oração. E cada dia haverá uma palavra para ministrar ao nosso coração. Primeiro dia, nós vamos falar hoje sobre um texto que fala sobre algo que muitas famílias encontram no dia a dia como dificuldade de ser vencido, esse sentimento, e que muitas vezes atrapalha até mesmo a igreja, o crescimento da igreja, o avanço da igreja. Esse nosso propósito de jejum e oração, sim, é para que a janela do céu se abra, que tudo aquilo que está realmente travando o avanço do reino de Deus caia por terra e a gente tenha entendimento de como melhorar dia após dia. Então eu conto com você, tá? Vamos para a palavra em nome de Jesus Cristo. O texto hoje está registrado em 2 Samuel, capítulo 14, do versículo 21 ao 23. Diz assim esse texto: Então o rei mandou chamar Joabe e lhe disse: Muito bem, vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse: Finalmente sei que obtive o favor do meu senhor, o rei, pois atendeu a meu pedido. Joabe foi a Gesur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. Esse é o momento da história em que Absalão está exilado devido aos crimes que havia cometido. Davi criou sobre Absalão um sentimento de amargura muito grande. Claro, foi um fato trágico, foi algo muito ruim, né? Foi uma tragédia familiar o que eles tinham acabado de passar. Então, como punição, Davi expulsa Absalão de Jerusalém e o deixa longe por um bom tempo. Joabe, por sua vez, entende que era necessário que o rei se libertasse daquela raiz de amargura, para que isso não se tornasse algo ruim para ele e para o seu reinado. Então, Joabe arquiteta um plano para que uma atriz, né, uma pessoa conhecida por saber interpretar, chegasse ao rei disfarçada e trouxesse a ele uma história sobre perdão, para que o rei, então, comovido por aquela história, pudesse perdoar o próprio filho. O rei, então, ele é envolvido naquela história e ele entende que Joabe foi a pessoa que arquitetou tudo aquilo, mas ele pede então a Joabe, como nós lemos, para que trouxesse de volta Absalão às terras de Jerusalém. Joabe faz exatamente como o rei havia dito, vai e busca Absalão e traz ele de volta a Jerusalém. Aqui começamos a ver algo muito ruim que acontece no meio de muitas famílias e muitos relacionamentos. A raiz de amargura, como eu citei agora há pouco. Davi permite que Absalão volte a Jerusalém, mas não quer vê-lo. Muitas vezes é esse tipo de situação que a gente lida dia após dia. A gente fala assim: perdoei, mas eu não quero nunca mais olhar na cara. Perdoei, mas eu não quero mais ter perto de mim. Atitudes como essa, eu preciso te dizer, não são um perdão verdadeiro. Não são um perdão genuíno. Não estou dizendo para você que você deve morrer de amores, né? O amor que você deve ter pelas pessoas é o amor ágape, o amor sacrificial, mas não aquele amor do relacionamento íntimo e tal. Porque eu sei que quando a intimidade é quebrada, quando a confiança é quebrada, é muito difícil ou haver uma restauração. É possível? Claro que é. Deus pode fazer todas as coisas, Deus pode restituir, Deus pode restaurar, mas eu sei o quanto é difícil ter essa situação da fidelidade restaurada, do relacionamento restaurado, do amor restaurado. É um processo realmente de cura, e nem todo mundo consegue lidar tão bem com relação a isso, mas a gente precisa se livrar daquilo que pode ser uma armadilha de Satanás que venha trazer prejuízos ainda maiores. Davi, ele carrega no seu coração esse sentimento que não queria ver seu filho. E aqueles 2 anos que Absalão passa dentro de Jerusalém sem poder ver o seu pai, criam nele também uma raiz de amargura muito grande. Ele tenta ir à presença do pai por algumas vezes, mas Davi não recebe, Joabe não o ajuda. Então ele arquiteta um plano, ele queima as terras de Joabe para que o rei seja obrigado a chamá-lo à sua presença. Ali a raiz de amargura já estava grande no coração de Absalão, e na verdade o que ele queria era uma oportunidade agora para derrubar o rei. A raiz de amargura que estava no coração de Davi, claro, pelo erro, né, de Absalão, gerou algo muito pior ainda, gerou algo que destruiu a base familiar da vida de Davi. Ele sofreu demais, ele teve que sair do palácio
para que não tivesse um embate, um enfrentamento contra seu filho Absalão, e posteriormente ele ainda tem o seu filho morto pelo seu amigo. Joabe ainda acaba matando Absalão. Aqui eu vejo o grande problema que muitas pessoas enfrentam, que é a raiz de amargura não extirpada, não tirada. A gente precisa vencer ela. É fato que as pessoas vão falhar conosco, é fato que as pessoas vão pisar na bola, vão machucar muitas vezes o nosso coração, mas a gente precisa aprender a liberar um perdão genuíno. A gente precisa entender que o perdão não é nosso, não é para nós. O perdão é para liberar a pessoa e para liberar o reino espiritual, porque senão isso vai gerando mais problema, mais problema, mais problema e mais problema. Que a gente tenha consciência de perdoar de verdade aqueles que nos ofenderam, aqueles que pisaram na bola, que a gente tenha um olhar de misericórdia e que a gente não carregue a raiz de amargura no nosso coração, para que a gente não gere isso de forma ainda pior no coração das pessoas. Que o Senhor te livre de toda raiz de amargura e que nesse dia, orando e jejuando, você tenha autoridade para repreender todo esse sentimento que muitas vezes permeia o seu coração e te engana, faz achar que você tem razão, faz achar que você é que está certo. Não, no perdão não tem quem está certo e quem está errado. Perdão é manifestação de cura, perdão é manifestação de reconciliação. Que seu coração entenda isso nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, vença as raízes de amargura e te espero aqui amanhã. Tchau.